Olá, eu sou Maurício Saliba, professor da UEMP, do curso de Pedagogia e do Direito, do mestrado também em Direito da UEMP, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da importância da sociologia na educação. Eu sou graduado em História, mas trabalho aqui, o meu concurso aqui na UEMP é um concurso da área de Sociologia da Educação. E muito se questiona, muito se pensa sobre assim, qual é a importância da sociologia, por que é tão importante para a educação, como é que funciona, o que um pedagogo e por que um pedagogo tem que saber a questão da sociologia, e eu estou aqui para pensar um pouquinho com vocês isso hoje. Não é? Primeiro, eu queria pensar com vocês sobre assim, o que é sociologia, o que a sociologia estuda. E há muita controvérsia por conta disso, mas alguns conceitos são fundamentais para se entender o que a sociologia estuda, por que ela é importante, qual é o seu tema e qual é a sua relação com a educação. Primeiro, o consenso geral de o que é sociologia é que ela estuda a sociedade. Parece que há um consenso que ela estuda a sociedade. Mas para estudar a sociedade eu tenho a psicologia, eu tenho a história, até mesmo parte da filosofia, da antropologia, que estuda a sociedade. Então, por que a necessidade da sociologia e por que há sociologia para estudar a sociedade? Porque a sociologia parte de um pressuposto que a antropologia não parte, que a psicologia não parte, que a história não parte, que é o pressuposto de que a sociedade pesa nas nossas costas. Ou seja, que a sociedade tem um peso muito grande na nossa vida. Ou seja, o que a sociologia quer entender é a força que a sociedade tem na nossa vida, no nosso comportamento, na história e na sociedade. Não? Então, a sociedade ela pesa em torno dela mesma e pesa em torno dos indivíduos. E é isso que a sociologia quer saber, e ela parte desse princípio. Para isso, ela tem alguns autores clássicos, que são aqueles autores do século XIX, que começaram a pensar a sociologia. O primeiro grande pensador da sociologia, antes mesmo dela virar ciência, foi Augusto Comte. Depois de Augusto Comte vem Durkheim, e Emile Durkheim, que é do final do século XIX, começo do século XX, e o Durkheim é que vai transformar a sociologia numa ciência. Através do seu livro As Regras do Método Sociológico, o Durkheim consegue dar uma cara científica para a sociologia. E a partir disso ela passa a fazer parte das universidades, passa a ter uma cadeira na universidade e passa a se estudar a sociologia na universidade. Depois vocês sabem da história, quer dizer, vai entrando aos poucos no ensino médio e a sociologia vira uma ciência independente, autônoma, que se isola, se separa de outras ciências, mesmo estando interligadas, mas que tem um campo próprio, a partir de Durkheim. Depois disso temos Marx, que também é um sociólogo clássico, não é sociólogo de profissão, mas colabora com as suas teorias para pensar sociologicamente. E depois disso temos Max Weber, que também completa as três teorias da sociologia clássica. Cada um deles enxerga o peso que a sociedade tem em nós a seu modo, cada um do seu jeito. O Durkheim de um jeito, o Marx de outro e o Weber de outro. Cada um deles é uma lente para enxergar as relações sociais. Cada um deles, portanto, é uma lente para enxergar, por exemplo, a educação, para enxergar, por exemplo, a violência, para enxergar, por exemplo, as relações sociais, familiares, as relações de trabalho. Cada um deles é uma lente diferente para se enxergar um pouco dessas relações sociais. São três lentes importantes, que muitas vezes elas se chocam, não é? E muitas vezes elas se convergem, ou seja, há conceitos que as três teorias se aproximam. Um deles é esse, que a sociedade tem um peso muito forte na nossa vida. O porquê desse peso, a teoria de Durkheim, a positivista, tem uma explicação, a teoria marxista tem uma outra explicação e a teoria weberiana tem uma outra explicação. Então são explicações diferentes, mas cujo caráter da sociologia é esse. A ideia básica da sociologia é essa. A sociedade tem uma força nas relações sociais, na nossa vida, que precisam ser compreendidas para se explicar as questões. Né? Então, a sociedade pesa nas nossas costas. Portanto, lógico que, aparentemente, e logo de início se percebe nessa conversa, que, portanto, nós não temos tanto livre-arbítrio, ou talvez não tenhamos esse livre-arbítrio que nós pensamos ter. Né? Se a sociedade tem um peso na nossa vida, qual é o espaço que nós temos para o livre-arbítrio? Para agir como nós queremos. Então é isso também que a sociologia vai pensar. Temos um espaço para agir independente da sociedade, ou a sociedade nos determina, ou a sociedade nos condiciona. O jeito que eu penso hoje, que se pensou no passado, que se pensará no futuro, é condicionado pela sociedade. Essa é uma outra discussão que a sociologia faz. Mas qual a importância de se pensar isso para a questão da educação?
Então a sociologia é muito importante para os cursos de pedagogia, para os cursos de licenciatura dos mais diversos. Estou citando pedagogia, mas de história, podemos pensar até mesmo nos cursos de filosofia, podemos pensar nos cursos de letras, né? Então todos esses cursos, e lógico, também tem importância nos cursos de direito, de medicina. Por que tem importância? Porque ele vai nos demonstrar que a nossa vida individual, as nossas escolhas individuais têm um peso, mas que a sociedade e as ideias e a cultura também nos influencia. Por exemplo, fugindo um pouco da área de licenciatura, eu posso pensar até numa área de medicina, que às vezes pensa, mas o que a sociologia tem a ver com medicina? Mas eu posso imaginar o seguinte, imaginem que eu preciso saber que as doenças não são só doenças relacionadas às questões de vírus, bactérias ou hormônios, ou questões internas, mas são questões culturais, né? A gente sempre diz assim que talvez na fila do SUS, metade seja carência e a outra metade seja realmente doença. Portanto, essa carência vem de aspectos sociais. Durkheim trabalhou a questão do suicídio, que o suicídio, para o Durkheim, tinha um aspecto muito mais social do que individual. Ele demonstrou num livro chamado O Suicídio, como que o suicídio passa por questões que são questões de cunho social, né? Como é que a sociedade empurra alguns dos seus membros para o suicídio. Vários tipos de suicídio, não só, ele chama de altruísta, egoísta, anômico, ele dá nome a esses tipos diferentes, desde os homens-bomba, dos kamikazes, até os suicídios que nós entendemos como suicídio, às vezes por causas psicológicas, muitas vezes são causas sociais. Então, vejam, essa é a importância de se entender um pouquinho, de se usar a sociologia para se pensar as questões da nossa vida e para se pensar também as questões da nossa vida profissional, não só da nossa vida particular, né? Aprender sociologia para nos entendermos, para livrarmos de algumas culpas, para trabalhar com o medo, para entender o peso da sociedade, para entender nossos limites, mas também para poder trabalhar profissionalmente, nas mais diversas áreas, da medicina até as áreas que eu acho que a sociologia é fundamental, como a psicologia, como a pedagogia, como a letras, como matemática, como história. Eu acho que em todas elas perpassa a ideia da sociologia. Agora, na educação, o que nós podemos pensar, portanto, usando a sociologia para isso? Primeira coisa, você que trabalha na educação, e você que dá aula de sociologia muitas vezes, assim, o que nossos alunos têm que saber de sociologia? O que é importante para que eles saibam para poder utilizar a sociologia no seu dia a dia na sala de aula e para poder trabalhar sociologicamente. O que a sociologia pode colaborar para ele? O que é importante que ele saiba? Primeiro, lógico, nós temos vários conceitos que podem ser compreendidos do Durkheim, do Marx, do Weber, de Pierre Bourdieu e de outros sociólogos mais contemporâneos. Vários conceitos. Mas saber conceito é importante. Mas o mais importante não é decorar certos conceitos. Por exemplo, eu posso, de repente, saber um conceito do Durkheim, que é o conceito do fato social. Mas isso, de repente, eu posso nunca mais utilizar. Eu posso saber conceitos do Marx, como, sei lá, da dialética, eu posso saber do trabalho alienado. São conceitos que eu posso não precisar mais desse conceito para muita coisa na minha vida. Posso saber conceitos do Weber, né, da questão da ação social. Posso não precisar decorar esse conceito e suas características para poder usar. Mas a sociologia tem que nos ensinar uma coisa, que você que é profissional da área de sociologia, e lógico, os demais profissionais da educação, precisam transmitir aos nossos alunos, do ensino médio até o ensino superior, que é pensar sociologicamente. Mais importante do que decorar conceitos, do que saber certos autores, é saber pensar sociologicamente. Saber usar a sociologia para se pensar questões sociais. Por exemplo, usar a sociologia para saber que, muitas vezes, o fracasso escolar, por exemplo, não é uma questão só individual, não é uma questão só de esforço, mas é uma questão que tem algum problema social, alguma questão social por trás disso, tanto o fracasso quanto o sucesso escolar. Um professor que sabe usar a sociologia, que foi formado e que tem noções sociológicas, ele pode não lembrar do conceito de Durkheim, pode não se lembrar do conceito do Marx, mas ele sabe usar a sociologia, sabe pensar sociologicamente. E pensar sociologicamente é isso, é saber que a sociedade, portanto, tem uma influência, tem um peso em todas as relações sociais. E que eu preciso sair das questões individuais, lógico que não totalmente, há certos aspectos individuais em toda ação, em todo comportamento, em todo problema, né? Como, por exemplo, a questão da aprendizagem, tem aspectos individuais também, mas o sociólogo ou aquele que sabe usar a sociologia, ele sabe que é muito importante saber que há aspectos sociais por trás disso. Por exemplo, eu não posso imaginar
que é alguém que não tem apoio familiar, que não tem uma história de apoio familiar, como muito bem trabalha, por exemplo, Pierre Bourdieu, um sociólogo mais contemporâneo, falecido há pouco tempo, mas um sociólogo importante da educação. Ele vai dizer, olha, todo aquele capital cultural assim, toda a história de vida do aluno, história de participação em eventos artísticos, de leituras, de literatura, de ter sido apresentado ao longo da sua vida a livros, de ter tido apoio para se estudar, de ter na família encontrado disciplina e espaço e local ideal para se poder estudar. Tudo isso tem um peso na hora de se aprender. Tudo isso tem um peso na hora de você ter sucesso ou fracasso escolar. Então, quando você lê, por exemplo, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, você está pensando na questão da sociologia e você está aprendendo a usar a sociologia para interpretar certas questões sociais, no caso aí, especificamente, a questão do ensino-aprendizagem. Então, você está percebendo que o ensino-aprendizagem vai além do aluno, vai além das questões individuais. Está para além, portanto, de você ter um desempenho pelo seu esforço ou não. Então, alunos, por exemplo, que não tiveram, historicamente, na sua casa, um espaço, nem a disciplina, nem momentos específicos para poder estudar. Como é que adquire isso ao longo da escola? Como é que vai ter o mesmo desempenho daquele que teve tudo isso? Então, isso é pensar sociologicamente. Pensar que a escola não está isolada, que a escola não é um local completamente isolado do mundo, que, portanto, está acima da sociedade e que, portanto, a escola é algo que pode salvar a sociedade, que sozinha pode resolver nossos problemas, que simplesmente vai receber nossos alunos, no começo ignorantes, iluminá-los e eles serão, portanto, todos eles, desde que eles queiram, se dediquem e tenham disciplina, que saiam daqui todos formados, preparados e que com isso nós consigamos acabar com a exclusão social, com a marginalidade. Isso é um sonho um pouco, um otimismo pedagógico um tanto infantil, né? Se nós não soubermos usar a sociologia para se entender isso. Portanto, assim, é muito importante que você que vai trabalhar em sala de aula, que você entenda a sociologia. Então, não precisa se preocupar em entender a sociologia no sentido de saber profundamente os teóricos, todos eles. Esse é um especialista em sociologia. Nós não queremos formar, muitas vezes, um pedagogo especialista em sociologia, mas queremos que ele saiba usar a sociologia como instrumento para compreender a sala de aula e para compreender o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é pensar sociologicamente. Por isso, a sociologia ela é fundamental na formação do pedagogo. Mesmo que você não consiga ter na sala de aula o suficiente da disciplina de sociologia, perceba que não foi suficiente, são poucas aulas, eu sei disso, mas que você complemente isso em casa, complemente isso com seus estudos, complemente esse aprendizado de alguma forma. Porque, na verdade, é impossível, portanto, que nós sejamos um bom profissional na área da pedagogia, na área da história, nessas áreas da licenciatura, sem que nós tenhamos esse conhecimento que complementa a nossa capacidade de análise, de intervenção, né, e principalmente do ensino-aprendizagem. Portanto, fazer uma retomada aqui rápido do que eu falei, assim, a sociologia ela é fundamental e muito importante para que nós possamos trabalhar a educação, o ensino-aprendizagem. A sociologia da educação, ou a sociologia nos mostra que existe algo que vai para além do aluno, existe algo que vai para além das suas questões individuais. Nunca descuidar das questões dos problemas individuais também, questões psicológicas, que a psicologia vai cuidar e vai pensar, mas também perceber que há uma relação entre essas questões. Ou seja, se todas as questões relativas ao ensino-aprendizagem, questões psicológicas estão superadas, se o menino está bem alimentado, se não tem nenhum tipo de distúrbio, se não tem nenhum tipo de problemas fisiológicos que o atrapalham, nenhuma doença detectada, ou seja, o ensino-aprendizagem busca compreender outras causas. Talvez as causas sejam causas familiares, sejam causas da sociedade. Então a sociedade tem um aspecto muito pesado e muito forte na nossa vida. Não dá para pensar uma intervenção completa sem levar em conta esse aspecto da sociedade. Portanto, você pedagogo, você historiador, você da área de letras, da área de licenciatura de forma geral, você biólogo, nós precisamos pensar a sociologia sempre, portanto, nesse aspecto. Essa é a importância dela. Aprender a sociologia é aprender a usar a sociologia, é aprender que a sociedade, portanto, tem que ser observada e que ela tem um peso em todos os comportamentos. Desde o direito, onde eu também trabalho sociologia, na questão da violência, a violência parte ou passa por questões sociológicas da sociedade, ela tem um peso para isso,
portanto a violência não é igual no mundo todo, ela oscila. Também da violência escolar, que passa por questões sociais, né? Ou seja, a escola de hoje não é a mesma escola de antes. Eu tenho que pensar um pouquinho da questão da autoridade, não do autoritarismo, da autoridade do professor, da autoridade dos pais, que quando levam a criança para a escola, que, caso eles tenham autoridade, eles transmitem a autoridade ao professor. Se essa autoridade está com problema, não está efetivada, é lógico que a transmissão da autoridade para a escola também terá. Ou seja, são aspectos, e é isso que eu quero pensar, é isso que eu quero que vocês entendam, e que fique como mensagem dessa aula, é que são aspectos que não podem ser descartados. Então, pensar sociologicamente, fechando a discussão de hoje, pensar sociologicamente é saber usar os conceitos da sociologia, mas muito mais, entender que a sociedade e as relações sociais têm um peso na instituição, na aprendizagem, no ato de ensinar, no ato de aprender, no ato de se estudar, ou seja, em todas as relações da educação. Muito obrigado e até a próxima.